E aí? Esse vídeo é sobre notação científica. O que é notação científica? Notação científica é transformar um número muito grande ou muito pequeno em um número mais fácil de ser compreendido. Por exemplo, um número 3.000. Ele é um número relativamente grande. Se a gente fosse fazer uma conta escrevendo 3.000 várias vezes, ia dar muito trabalho. Para isso que serve a notação científica, ou para números muito maiores, claramente. A notação científica vai servir para reduzir esse número a um número um pouco menor de ser visto. Então, basicamente, a regra da notação científica é o seguinte. A gente vai ter um número A vezes 10 elevado a n. Beleza? Aonde n vai ser o expoente do 10. E o A vai ser um número entre 1 e 10. Então, A tem que estar entre 1 e 10. Essa é a notação científica. Então, para você trabalhar a notação científica, você tem que fazer esse número aqui se transformar em um número em que tenha um A multiplicando um 10 elevado a n. Esse 10 elevado a n vai ser trabalhar com o quê? Com a vírgula. Muito bem lembrado. Se você lembra aí, conversão de medidas era andar com a vírgula, a gente trabalhava sempre com 10. Então, olha aqui. A vírgula nesse número aqui está onde? No fim dele. Então, a gente teria que andar quantas vezes com a vírgula para que esse número 3.000 ficasse entre 1 e 10. Ficasse o número com vírgula entre 1 e 10. Vamos ver, ó. 1, 2, 3. Se a vírgula estiver aqui, o número vai ficar 3,000, 3,000 é o número A entre 1 e 10. Então, olha só, 3,0 é o número A entre 1 e 10. Só que a notação científica a gente não tem que escrever o A vezes 10 elevado a um n. O n vai ser essas multiplicações ou divisões por 10 que a gente vai fazer. Aqui, ó, eram quantos zeros? 1, 2, 3. Lembra que multiplicar por 10 aparece em zeros e dividir por 10 soma em zeros? Lembra disso? Então, olha só. A vezes 10 elevado a quanto? Quantos zeros, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3. 3 casas. Poxa, legal. Mas eu já vi notação científica que o expoente tem número negativo. Muito bem. Tem expoente negativo também na notação científica. O que é o expoente negativo? Na verdade, o expoente negativo significa que, na verdade, aquela potência é o inverso dela, ela é de cabeça para baixo. Então, por exemplo, se você está multiplicando, aqui, sendo positivo, se fosse negativo, o inverso seria o quê? Dividindo. Então, vai ser isso. Aqui, se a gente multiplicar 3 por 10 elevado a 3, 3 vezes 1.000, 10 elevado a 3 é 1.000, a gente vai obter 3.000. Agora, se fosse um número negativo aqui no expoente, a gente andaria com a vírgula para o outro lado. Então, olha só, pensa comigo, não é nem tão difícil assim. Para ficar mais fácil de lembrar, positivo no expoente, você anda com a vírgula para a direita. Então, ó, vou transformar esse número aqui de volta em um número normal, ó, em um número que não seja notação científica. Então, olha só, eu tenho aqui, ó, 3.000, tenho 3,0, e eu vou andar quantas vezes com a vírgula? Vou andar 3 vezes com a vírgula. Só que aqui não está positivo, então o número aqui embaixo vai ser maior do que 3,0. 1, 2, 3. A vírgula veio parar aqui agora. Vou completar tudo com 0. Então, qual é o número, na verdade? Quanto que dá essa notação científica aqui? 3.000. Essa notação científica aqui dá 3.000. Foi exatamente o que a gente fez no início aqui. Beleza? Vamos ver agora um outro caso. E se fosse outro número? Se fosse, por exemplo, 0,002. E agora? É um número diferente. Aqui era um número grande, agora aqui a gente tem um número pequeno. Como que a gente vai fazer? Do mesmo jeito. Então, a notação científica vai ser sempre A vezes 10 elevado a n. N sempre lembrando, é quantas vezes a gente vai andar com essa vírgula. E o A é um número entre 1 e 10. Então aqui, como que a gente poderia fazer para que esse número 0,002 ficasse entre 1 e 10? A gente teria que andar com a vírgula. Então vamos lá. 1, 2,
3. Se eu botar vírgula aqui e ficar 2,0, eu tenho um número entre 1 e 10. Então, o A vai estar entre 1 e 10. Então, o 2,0 é um número entre 1 e 10. E o resto da notação científica? Não é o vezes 10 elevado a n? Quem era o n, você lembra? N é a quantidade de casas que a gente vai andar com essa vírgula. Então, aqui, ó, quantas casas a gente andou? 1, 2, 3. 3 casas a gente andou. Pô, beleza. Mas olha, tá positivo, né? Aqui também tá positivo, só que aqui o número era grande. Muito bem. Aqui o número não tem que ser pequeno. Aqui você não está andando com a vírgula para o outro lado. Então, olha só, é negativo. Lembra que eu falei que quando é negativo significa que, na verdade, é o inverso daquilo? Então, nesse lado de cá, a gente multiplicava 3 por 1000. Tá vendo que aqui é positivo? 10 elevado a 3 dá 1000. Agora aqui, ó, 2 vezes 10 elevado a menos 3. 10 elevado a 3 dá 1000 também. Você está multiplicando por 1000. Só que é menos 3. E menos 3 no expoente significa que é o inverso. Então, na verdade, aqui você estaria dividindo por 1000. Na aula de potência, eu vou explicar melhor isso do inverso, quando tem um número negativo no expoente. É bem legal. Então, aqui, ó, transformei esse númerozinho aqui pequeno em uma notação científica, ó. Ficou mais bonito, mais apresentável para a gente realizar nossas contas, ok? Se eu quiser transformar essa notação científica aqui num número de novo, num número normal de novo, o que eu vou ter que fazer? Eu vou ter que andar com a vírgula de novo. Lembra aqui? Eu tinha que andar com a vírgula para a direita porque eu estava multiplicando por 1000, multiplicando por 10, multiplicando por 1000. Eu sempre ando com a vírgula para a direita. Aqui, eu não vou estar dividindo por 1000, lembra que era negativo? Então, na verdade, eu não estava multiplicando, eu estava dividindo. Então, aqui como que vai ficar? Aqui vai ficar a vírgula andando para a esquerda. Quantas vezes a vírgula vai andar para a esquerda nesse caso aqui? Vamos ver. 2,0. Como que vai ficar essa vírgula andando para a esquerda? 3 vezes. 1, 2, 3. A vírgula parou aqui agora. O que eu faço? Completo com 0. 0, 0, 0. Então, quanto deu o número na verdade? 0,002. Beleza? Exatamente o que a gente viu aqui no início. Ok? Agora vamos ver uma outra situação. Se a gente quiser fazer cálculo com isso. Por exemplo, eu tenho 1,6 vezes 10 elevado a 2 mais 5 vezes 10 elevado a menos 1. Quanto que dá, então, 1,6 vezes 10 elevado ao quadrado mais 5 vezes 10 elevado a menos 1? Nossa, tá vendo que as bases são diferentes aqui? As bases de 10 são diferentes? Se elas fossem iguais, era só a gente somar tudo facilmente, assim como nas potências. Com as bases iguais, a gente soma os coeficientes que estão multiplicando essas bases. Só que aqui não é isso. Aqui as bases são diferentes. Então a gente vai ter que fazer o quê? Isso aqui que a gente acabou de fazer, ó, transformar uma notação científica num número. Transformar a notação científica em um número que não seja notação científica. Então vamos lá. Lembrando aqui, ó, quando eu tenho o expoente positivo na notação científica, a vírgula vai andar para a direita, porque eu vou estar multiplicando por 10. Então, ó, quantas vezes eu vou andar com a vírgula para a direita? 2. Então, o número vai ficar, ó, 1, 6, 1, 2. A vírgula vai parar aqui. Vou completar com 0. Então, daria, ó, 160. Beleza? 160 mais quanto? 5. Só que esse 5 aqui é vezes 10 elevado a menos 1. Lembra? Quando é negativo aqui significa que a gente está dividindo por 10. Então a vírgula vai andar para a esquerda. Quantas vezes a vírgula vai andar para a esquerda? Uma vez. Beleza? Então a vírgula estava aqui, andou uma vez para a esquerda, veio parar aqui. Vou completar com 0. 0,5. Quanto que dá 160 mais 0,5? Lembrando, soma de números com vírgula, números decimais, é vírgula embaixo de vírgula. Aqui nesse 160, aonde estaria a vírgula? Isso, estaria aqui no final do número.
160,0. Lembra, qualquer número vírgula zero significa que é o próprio número, assim como qualquer número dividido por 1 é o próprio número. Então, como que ficaria essa conta? 160,0, vírgula embaixo de vírgula, não foi isso? Qual o próximo número depois da vírgula aqui? 5. Qual o primeiro número antes da vírgula? 0. Soma 5 mais 0, 5,061. Então, quanto deu aqui? Quanto que dá essa soma aqui? Essa soma aqui, de notação científicas? 160,5, beleza? Se eu quiser transformar isso aqui de novo em notação científica, como que eu faço? Eu tenho que transformar isso daqui em um número entre 1 e 10. Lembra? A notação científica é sempre o número A vezes 10 elevado a n. Essa é a forma da notação científica, onde esse número A é um número entre 1 e 10. Ele pode ser 1, ó. Maior ou igual a 1, pode ser 1. Mas tem que ser menor que 10, não pode ser maior que 10, nem igual a 10. Então vamos ver aqui, ó, como a gente faria para transformar isso aqui em notação científica. Teremos que deixar o número entre 1 e 10, não é isso? Então vamos lá, ó. Andando com a vírgula, ó, andei com a vírgula. Se eu botar a vírgula aqui, nesse ponto aqui, eu vou ter o número entre 1 e 10, ó. 1,605 é o número entre 1 e 10, beleza? Então eu vou escrever aqui, ó, 1,605, que é o A, vai ser um número entre 1 e 10. Está atendendo os requisitos de notação científica. Vezes quanto? Vezes 10, lembra? Notação científica é sempre 1A vezes 10 elevado a n. Quem era o n mesmo, você lembra? O n, ele é a quantidade de casas que a gente andou. A gente não andou uma, duas casas? Olha aqui, ó, o n, ó, 2. Beleza? Aí olha pra cá, o número não era grande? Era 160, virou 1,6. Se o número é grande e ficou pequeno, aqui é positivo. Agora, lembra aqui que o número era pequeno e ficou grande, ó? 2,0 é muito maior que 0,002. Então, se o número é pequeno e ficou grande, o expoente é negativo. Se o número é grande e ficou pequeno, o expoente é positivo. Justamente porque na hora de transformar ele de volta para o número que ele era, se ele tiver negativo aqui, ele vai ficar um número menor ainda, porque a gente vai estar dividindo por 10. Como é positivo, o número vai ficar maior. Quando eu for transformar isso daqui, essa notação científica, de volta num número normal, ele vai ficar maior. Por isso aqui o expoente tem que ser positivo, para ser de fato esse número ser esse número. Beleza? Deixa suas dúvidas aí embaixo. Se tiver alguma dúvida, dá um like no vídeo, compartilha com os amigos que talvez estejam precisando também dessa matéria. Valeu!